Olá galera, tudo bom? Aqui é Luiz Rocha com mais uma aula. Hoje nós estamos com um novo conteúdo, um novo assunto, que será o cálculo algébrico. Hoje a aula de hoje, pessoal, ela tem um caráter introdutório, a introdução, a gente introduzindo nesse assunto, o professor vai estar usando todo o seu recurso metodológico e pedagógico para que você possa compreender esse conteúdo, tá bom? Ele vai se estender por algumas semanas e hoje a gente tem um caráter introdutório. Então, a atividade de cálculo algébrico ela está, na verdade, em sintonia com a atividade também proposta pela coordenação, tá? A atividade da coordenação desta semana, do dia 8 até o dia 12, vai estar tratando de cálculo algébrico. E está em sintonia com o plano de curso nosso também, que estará abordando também cálculo algébrico, tá bom? Então, não se assuste muito com esse nome, o professor vai estar orientando passo a passo como a gente vai fazer a resolução. Lembrando a você que essa semana de 8 a 12 é a semana em que comemora o aniversário de nossa cidade. É no dia 13, estamos na semana do aniversário da nossa cidade. Você vai estar ouvindo aí uma música de fundo aí, o hino de Serra do Ramalho, do nosso compositor e cantor Tobias, tá bom? Então, sempre você vai estar ouvindo ao fundo aí, durante a nossa aula de hoje, a música, ou melhor, o hino de Serra do Ramalho. Então, vamos dar continuidade à aula de hoje, né? Então, a atividade proposta pela coordenação da secretaria é essa daqui, ó. Observe a figura abaixo e utilize seus conhecimentos sobre expressões algébricas e, consequentemente, o perímetro. Nós temos uma figura e de um lado ela mede 4y e do outro lado ela mede 5x, ou melhor, na base 5x e na altura 4y. Aí vem o pedido da resolução. Agora, utilizando seus conhecimentos, escreva a expressão algébrica que expressa o perímetro desse retângulo. Só lembrando a você que o perímetro é o contorno, dá uma volta em torno dessa figura geométrica aí, desse retângulo. Então nós temos que hoje apresentar uma expressão algébrica que expressa o perímetro dessa figura. Então isso também faz parte de cálculo algébrico, que a gente vai estar estudando. Tenho certeza que se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai resolver com a maior facilidade, tá bom? Então vamos dar continuidade, que é chamado de álgebra, né? Essas situações numéricas que apresentam números e letras. Vamos dar continuidade aqui, vamos lá para o próximo slide. Estou apresentando para você aqui novamente o nosso planejamento anual, para você situar onde que nós estamos ainda, né? Primeiro nós vimos potência e raiz, você que está acompanhando a aula do professor aqui, e hoje, número 2, que nós estamos entrando em cálculo algébrico. Veja o tanto de conteúdo que ainda temos para nós vermos. Lembrando que esse plano de curso é baseado no livro didático do 8º ano. Do 8º ano de vocês. Segue ela, no caso, a sequência didática. Primeiro assunto, potência e raiz. E no momento agora estamos em cálculo algébrico, na introdução. Tá bom? Para você se situar onde que nós estamos aí. Vamos lá, né? Dar continuidade. Aí você pergunta, o que é um cálculo algébrico? Ou álgebra, viu? Álgebra e cálculo algébrico tem, na verdade, o mesmo significado. Cálculo algébrico, álgebra, expressões algébricas, o que é isso? Viu, gente? Então vamos para o conceito básico do que é um cálculo algébrico. É uma expressão ou operação matemática que tem apenas letras ou números e letras. Então vamos aqui agora. Então, quando você vê uma sentença matemática que parece lá letras do nosso alfabeto, ou do alfabeto grego, letras ou números em matemática, naquele momento você está estudando álgebra, ou está fazendo um cálculo algébrico, ou é uma expressão algébrica. No tempo você está estudando álgebra. Quando a gente só vê números, a gente está diante de uma expressão numérica, tá bom? Então, esse é o conceito básico que eu quero que fique para você logo na nossa introdução, é essa. Você abriu um livro de matemática, tá lá números, letras, ou apenas letras de uma sentença matemática, você está diante de álgebra, tá bom assim? Então vejamos aqui alguns momentos onde a gente está deparando com álgebra, não é uma coisa nova, você já tem visto. Lembra da aula anterior que nós estávamos estudando sobre a medida da área de um retângulo, que o professor apresentou várias figuras geométricas com essas fórmulas? Então veja aí, nós temos um triângulo, tá bom? Aí diz que para encontrar a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, tá? A fórmula aí. Então, esse A, quando aparece, é igual a B vezes H dividido por 2, estamos diante de uma fórmula algébrica, tá bom? Veja outra aqui, para calcular a área de um quadrado. A é igual a L ao quadrado. Quer dizer, vai se pegar um lado da figura e multiplicar pelo outro. Esse L ao quadrado também, ele também é uma
fórmula algébrica. Aí nós temos aqui no caso o losango. Como é que se faz para calcular a área de um losango? É a diagonal maior vezes diagonal menor e divide-se por 2. Tá vendo que nós temos letras representando alguns números aí que vai aparecer de acordo o tamanho da figura geométrica. Então, esse D vezes D dividido por 2 também nós chamamos de fórmula algébrica. E tal o famoso retângulo, que a base ainda é o nosso objeto de estudo dessa semana, né? Que a área é igual a base vezes a altura. E havia a fórmula lá embaixo, né? Área é igual a base maior, ou melhor, voltando, deu uma atropelada aqui. Então, quando nós vamos calcular a área do retângulo, que é a base vezes a altura, nós estamos falando aí de uma fórmula algébrica. E temos o trapézio aí, né? Que a área vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, depois temos o círculo aí, para não deixar ele para trás, né? Temos que a área de um círculo é igual a π, esse símbolo é o π, que é o famoso 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. Então, quero lembrar para você que essas fórmulas já fazem parte do nosso cotidiano. Onde apresenta números e letras, você está diante aí de um cálculo algébrico, de uma fórmula algébrica, apresentou letra, tem álgebra pelo meio. Certinho? Então, vamos aqui dar continuidade agora, dar sequência aqui. Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos de cálculos algébricos agora. Esse é o nosso passo aqui, de acordo com o slide que o professor preparou. Veja que nós temos aqui, ó, x mais y. X mais y é um cálculo algébrico. Nós temos a adição de duas letras, que podem ser chamadas de variáveis aí, tá bom? Um número, quem é o número x? É um número qualquer, né? Que é o número y, um outro número qualquer que não seja igual ao do x. Então aqui são exemplos de cálculos algébricos. Mais um outro exemplo. Um valor A mais um valor B menos um valor C. Cada grupo desse separado com um sinal de adição a gente chama de termos algébricos. Temos aqui no caso 3 termos algébricos. Tem só letras, no caso é um cálculo algébrico. Vamos para mais outra figura aqui. 3B menos 4A. Temos 2 termos algébricos aí, tá vendo? Também é um cálculo algébrico porque nós temos números e também letras. Só quero lembrar você, adiantando, que lá no slide, logo mais à frente, eu vou estar frisando isso. Quando o número está junto de uma letra, a gente está vendo uma multiplicação. É como se fosse 3 vezes um valor B menos 4 vezes um outro valor A. Dando mais alguns exemplos aqui de cálculo algébrico. X ao quadrado menos 2x. Temos 2 termos aqui. É um valor x elevado ao quadrado menos 2 vezes um outro valor x. Então, estamos diante também de cálculos algébricos. Mostrando para você algumas situações aqui no caso que são cálculos algébricos. É isso que o professor está demonstrando nesse slide, viu? Do que está na tela. X menos 4 tem um número x menos um número 4. Também aqui estamos diante de um cálculo algébrico. Mais um outro exemplo. 2ABC, quer dizer, 2 multiplicado pelo número A vezes o número B vezes o número C. Só adiantando que quando tem as letrinhas grudadinhas uma com a outra, um está multiplicando pelo outro aí, tá bom? É um modelo também de cálculo algébrico. Temos números e letras. Mais um outro aqui. Raiz quadrada de um número x. Quem é esse número x? Qualquer número qualquer aí, né, que vier na sua cabeça, que não seja um número negativo, porque não existe raiz quadrada de um número negativo, tá bom? Estamos diante aí de um cálculo algébrico também. E por último aqui, 2y dividido por 3. Essa barrinha aqui está simbolizando divisão. Eu tenho duas vezes o número y dividindo por 3. Então o professor está apresentando aqui na tela para você exemplo de cálculos algébricos. Pode ter só letras ou pode ter números e letras. Nunca só número, porque se tiver só números, ele deixa de ser uma expressão algébrica e passa a ser uma expressão numérica. Certinho? Vamos agora para o próximo slide. Vejamos se já conseguimos identificar expressões algébricas em uma sentença matemática. Aqui, na verdade, o professor está abrindo um parênteses dentro do slide para ver se você já consegue diferenciar o que é uma expressão algébrica ou cálculo algébrico, viu, gente? Tudo tem o mesmo significado. Vou apresentando questões uma por uma. 24 menos 8. E aí, você acha que isso aqui é uma expressão algébrica? O que você acha, letra A? Vamos para a letra B agora. XY. Tem um valor lá, XY. Isso é um cálculo algébrico? É uma expressão algébrica? Vamos para a letra C. 21 mais 12 menos 7, esse pontinho simboliza vezes 4. Essa sentença aí é um cálculo algébrico ou não? O que você acha? Vai pensando aí, vai anotando. Letra D.
Tá do outro lado ali, tá vendo? 2b mais 5x menos y mais 7. O que você acha? Essa letra D pode ser um cálculo algébrico ou é simplesmente uma expressão numérica? Bora para o próximo. Letra E. D é igual a M dividido por V. É uma linguagem muito usada quando vai se calcular volume, densidade é igual a massa dividida pelo volume, né? E o que você acha? Isso aqui é um cálculo algébrico? É uma expressão algébrica? Vamos para a última agora. 25 menos 4 dividido por 2, fechou parênteses, né? Tá ali presente para menos, abre parênteses, menos 12, fecha parênteses. E aí? Isso aqui também é um cálculo algébrico ou não? Vamos fazer análise direitinha. E aí? Quais das sentenças acima são cálculos algébricos? Pare um pouco, pense, reflita. E aí? Já tem uma resposta? Eu creio que sim, né? Você que está acompanhando a explanação da aula do professor, eu creio que você já consegue identificar com facilidade o que é um cálculo algébrico ou uma expressão algébrica das sentenças acima. Então, aqui já tem a resposta do professor, não é preciso copiar esse momento aqui, viu? É só para ajudar você a internalizar e identificar o que é um cálculo algébrico ou expressão algébrica, tá bom? E aí vem a resposta, né? Resposta. Somente as letras B, D e E é que são expressões algébricas, né? Por que a letra A não é? Porque não tem letras, 24 menos 8. Por que a letra C não é? Porque 21 mais 12 menos 7 vezes 4 só tem números, então não é um cálculo algébrico. E por fim, com a outra letra que não aparece ali, a letra F, né? Abre parênteses, 25 menos 4 dividido por 2 menos 12. Eu creio que já ficou bem claro para você. Então vamos para a sequência, para o próximo slide, que a aula já está se estendendo. Enquanto você está ouvindo aí Tobias cantando ao fundo, o hino de Serra do Ramalho, né? Vamos lá? Vejamos alguns conceitos básicos que você precisa saber sobre álgebra. Viu, gente? É muito importante isso aqui que eu pontuei. Eu usei o conhecimento, aquilo que eu fiz, não foi nem tirado exatamente assim do livro didático, que é o conceito que eu tenho para identificar os conceitos de uma expressão algébrica ou de um cálculo algébrico. Então, eu gostaria que você prestasse bem atenção a esses conceitos, viu? Bom, primeiro, sobre os conceitos de álgebra ou de cálculo algébrico. Pode ser usado qualquer letra do nosso alfabeto ou até mesmo do alfabeto grego, tá bom? Então, mas os autores genericamente usam mais as letras X e Y. Então, pode ser usado qualquer letra do alfabeto. Então, agora sim, quando você vai criar a sua própria álgebra, você pode usar a primeira letra do seu nome, a letra do grande amor da sua vida, da sua grande paixão, né? Que é mamãe e papai, com certeza ainda, não é? Mas não a letra, quer dizer, uma letra pode ser qualquer letra do alfabeto. Genericamente, que você não tem na cabeça nenhuma letra assim, os autores usam mais a letra X e a letra Y. Quando quer especificar alguma coisa, já tem uma intenção, mas sempre se usa a primeira letra daquela situação, né? Vamos lá. O segundo conceito que eu aconselho que você compreenda. Ao encontrar a resolução do cálculo algébrico, apresentar a resolução da sentença em ordem alfabética, viu? Quando você estiver fazendo cálculo algébrico, ficar misturado, o D na frente do A, aí você procura organizar, deixando em ordem alfabética os termos, viu? Os termos. Do jeito que o termo está, não pode ser mudado. Mas, por exemplo, assim, exemplo, 2ABC está ali em ordem alfabética. Aí vem outra sentença que tem vários termos aqui, tá vendo? 2x mais 3y mais 5z. Todos eles estão na ordem alfabética, x, y e z. Tá bom? Vamos para mais um conceito. Perceber que quando um número está junto de uma letra, ele está indicando uma multiplicação do número pela letra. Por exemplo, quando está 4x, eu estou multiplicando 4 vezes esse número x, que eu ainda não sei quem é. Quando ele aparecer esse número, que nas sentenças o autor vai apresentar lá, o número 2, por exemplo, então é 4 vezes 2. Aparecer um 5, é 4 vezes 5. 2b, quer dizer que é 2 vezes esse número b. Se tiver o b estiver valendo 5, então é 2 vezes 5. 5y, quer dizer 5 vezes esse número y. O valor que y for admitido, você vai multiplicar 5 vezes ele. Então isso é muito importante você ficar atento a isso. Tá o número e uma letra, está correndo ali uma multiplicação. Não há necessidade de aparecer o pontinho nem o xizinho, tá bom? Embora porque se aparecesse o x, você ia confundir. Por exemplo, no 4x, colocasse o x de multiplicação, endoidava a nossa cabeça, né? Bora para mais um conceito básico aqui que o professor preparou no slide. Vamos ver.
Quando várias letras estão juntas e sem sinal entre elas, ali está indicando a multiplicação. Ficou meio repeteco lá atrás, né? Tá 4xy é 4 vezes o x vezes o y. 3ABC é 3 vezes o número A vezes o número B vezes o número C. Ficou então um pouco redundante. Vamos lá. Quando o cálculo algébrico apresentar o valor 1, o numeral 1 não precisa aparecer ao lado da letra. Bom, não quer dizer que é pecado, que não pode, mas é uma coisa que não tem necessidade, viu? Um exemplo aqui, se você estivesse fazendo um cálculo algébrico, 3x menos 2x. 3 menos 2, sempre você faz a operação dos números, que são os coeficientes, que a gente vai estar vendo logo ali na frente, e conserva a parte numérica, que nós vamos chamar de parte literal. Então, 3 menos 2 dá 1. Não precisa aparecer o número 1 ali ao lado do x. Então, quando o cálculo algébrico apresenta o valor 1, não precisa aparecer o número 1 ao lado, apenas a letra que o representa. Tá bom assim? Vamos para o próximo conceito. As letras que aparecem dentro de um cálculo algébrico é conhecida como variável. Nós temos um cálculo algébrico com dois termos ali, 2x mais 3y. Essa letra x e a letra y pode ser chamada também de variável. Por que variável? Porque ela pode variar. De acordo com o autor que estiver apresentando a situação, ela pode valer 1, 2, 3, 4, 5, infinito, né? No caso, o valor que ele pode assumir ali. 2a vezes 3b. No caso ali também, esse a e esse letra b são chamados de variáveis, porque de acordo com o valor que ela pode assumir, eu posso dizer que o a vale 1, que o a vale 2 e assim por diante. Por isso que nós dizemos que ela é uma variável. Tá bom assim? Bora para o próximo aqui. Em uma equação, o termo desconhecido encontrado na resolução, representado por letra, geralmente é chamado de incógnita. Olha aqui mais uma situação. Quando eu estou diante de uma equação, a gente estudou muito bem isso no ano passado, né? Toda equação ela tem que ter uma igualdade separando o primeiro membro do segundo membro. E aquele valor que a gente encontra lá, o valor desconhecido, por exemplo, 2x é igual a 10. Duas vezes o número dá 10. Quem é esse número? Esse número é o 5, né? Então, aí esse x aqui, o x é igual a 5, a gente diz que ele é incógnito, é o número desconhecido, né? Então, duas vezes o número dá 10. Esse número desconhecido, nós chamamos ele também de incógnita, na sua resolução aí. Tá bom assim? Então, vamos dar continuidade aqui agora. Cada grupo de letras ou números e letras separadamente em um cálculo algébrico são chamados de termos algébricos. Vamos ver aí alguns exemplos. Exemplo, 3b. 3b a gente diz que é um termo algébrico do cálculo algébrico ali. Aí parece somente o y ali, ele é um termo algébrico, de apenas um termo. Quer dizer, essa expressão. 3x, eu estou diante de uma expressão algébrica que tem apenas um termo, que é o 3x. Aí aparece lá 5abc. Também é uma expressão algébrica que tem apenas um termo. Quem é o termo? O 5abc. E depois vem aqui XYZ. Também outra situação. Também é um cálculo algébrico que tem apenas um termo, termo XYZ. E por fim, 8XY é um outro termo algébrico, tá bom? Então, separadamente em um cálculo algébrico são chamados... Estou bagunçando aqui, vamos lá de novo. Cada grupo de letras ou número de letras separadamente em um cálculo algébrico são chamados de termos algébricos. Então, 3b, y, 3x, 5abc, XYZ são chamados de termos algébricos. Dando continuidade aqui ainda na tela ainda para você, um termo algébrico é dividido em duas partes, que são o coeficiente e a parte literal. Então, preste atenção muito bem para esse ponto aqui também, viu? Vamos lá. Eu tenho 3b. 3b é um termo algébrico, concorda? Baseado no que foi explicado logo acima aí. Então, o 3, que é a parte numérica, é chamado, dentro da matemática, de coeficiente, a parte numérica, viu? E o b, que é a parte de número, nós chamamos ela de parte literal. Então, parte literal é a parte que contém letras, e a parte numérica nós chamamos de coeficiente. Aí vem 5abc. O 5, que é a parte numérica, é o coeficiente, e o ABC, ele é a parte literal. Viu, gente? Só ressaltando, essa parte numérica, ela pode vir em forma de raiz, ela pode vir em forma de fração, tá bom assim? Apareceu em forma decimal, também pode vir. Então, sempre a parte numérica que esteja decimal, fração, ou em forma de raiz, ela é o coeficiente. E a parte que contém letras é chamado de parte literal. Aí vem um Y.
Aí eu coloquei coeficiente é 1. Lembra lá atrás que o professor comentou no slide anterior? Que quando o termo algébrico assume o valor 1, não precisa aparecer o número 1 ao lado. Então está aqui 1y. O número 1 não precisa aparecer, mas na hora de você identificar ele, está ali. Quem é o coeficiente? É o 1, que não está aparecendo. Quem é a parte literal? É o y. Então fique bem atento, dá uma pausa aí no vídeo, retoma de novo, porque isso aqui vai estar na atividade lá na frente. O professor vai estar cobrando esse conhecimento de você, viu? Porque é muito importante da introdução de cálculos algébricos. Vamos para a próxima tela aqui. A aplicação de cálculos algébricos no contexto escolar e no cotidiano. Vamos ver aqui. Primeiro, a gente vê muito isso aqui, a gente já viu lá aqui em figuras geométricas e também a gente vai em ciência, eu creio que você já ter deparado com essa fórmula aqui, não já não? Sobre densidade de um corpo. Para calcular a densidade dele, sempre você vai pegar a massa e dividir pelo volume. Então, densidade, que é a relação existente entre a massa de um corpo e o seu volume, dada em gramas por centímetro cúbico ou quilo por litro, né? Por exemplo, o termômetro aí básico, aí no caso de medir densidade, é a água. 1 litro de água, ele pesa exatamente 1 quilo. Ou melhor, faz o contrário, né? Muito bem, isso mesmo, Então, a partir das demais coisas, aquilo que, por exemplo, tiver uma densidade maior do que a água, ele afunda na água. E aquilo que tem uma densidade menor, ele vai flutuar sobre a água, né? O ponto de referência de densidade sempre foi a água. Creio que você já deve ter tido uma pincelada disso em ciências, né? E tá aí a fórmula, densidade é igual a massa dividida pelo volume. Isso aqui é uma fórmula também de cálculos algébricos que a gente vê no contexto escolar aí. Bora para um outro. Seguindo aqui. Vamos lá. Demorou a aparecer, apareceu, tá aqui. Isso aqui, quem é que não já falou disso? Eu já ouvi alguém falar, tô gordo, tô magro e tal, aquela coisa toda. É o IMC, o Índice de Massa Corpórea. Então os médicos sempre pedem isso, né? Para saber se você tá gordo ou magro, quem vai dizer é o Índice de Massa Corpórea, não é o espelho. Como é que se calcula o Índice de Massa Corpórea? Você pega o seu peso, pesa você, faz a sua medida e eleva a sua altura ao quadrado. Então você pega o seu peso, divide pela sua altura ao quadrado e você vai encontrar o seu índice de massa corpórea. Se esse valor der entre 20 e 25, você está uma pessoa com peso ideal. Se deu acima de 25, você está sobrepeso. Tem uma tabela que fala muito bem disso, né? E acima de 30, você já está obeso. Então, é muito usado isso no contexto, no cotidiano, as pessoas para calcular o seu índice de massa corpórea. Então, essa fórmula IMC é também um cálculo algébrico, né? Porque tem letras aí que está representando um valor aí, que será o peso e a massa corpórea da pessoa e a sua altura elevado ao quadrado. Tá bom? Aqui só para descontrair. Tá vendo aí, ó? Os dois caras praticamente têm o mesmo peso, só que um tem mais massa muscular e o outro é mais banha mesmo, né? Uma fórmula bem popular aí. Dando continuidade, vamos aqui no próximo slide. Perímetros de figuras planas com cálculos algébricos. Aqui nessa tela que eu estou trazendo apenas perímetro. Como é que eu calculo o perímetro de um triângulo? Para mim, calcular o perímetro de um triângulo, se for um triângulo equilátero, que todos os lados têm as mesmas medidas, o P aqui simboliza perímetro, viu? Fique tranquilo. É um lado, mais um outro lado. Porque no perímetro, gente, a gente está somando o contorno. Então, perímetro, essa seria uma fórmula genérica. Fique atento que isso aqui vai fazer parte para você resolver a questão proposta pela coordenação, tá bom? Fique atento. Depois que você entender isso aqui, aquela atividade da coordenação, você vai tirar de letra. Então, tem alguns modelos que você pode fazer no caso do triângulo. Pode fazer P é igual a L mais L mais L. Ou então abreviar, perímetro é igual a 3 vezes L. Porque se apresenta uma letra, porque aquela letra representa a mesma medida, tá bom? Sendo P perímetro e L lado. Quando é um quadrado, todos nós sabemos que o quadrado é um quadrilátero que todos os lados possuem as mesmas medidas. Então, se é a mesma medida, todos recebem a mesma letra, a mesma parte literal aí. Então, perímetro vai ser igual a L mais L mais L e mais L. Ou simplesmente, resumidamente, simplificado, perímetro é igual a 4 vezes L. Lembrando que L é um dos lados, né? Se o lado valer 4, lembra que esse L aqui ele assume um valor, no caso aqui, gente, é de uma variável, viu? Porque o valor desse quadrado vai depender da medida que eu der para um dos lados. Se eu colocar que cada lado vale 10, o perímetro dele será 40, né? Se eu colocar que o perímetro dele vale 1, se cada lado dele vale 1 ou melhor, o perímetro dele será 4, e assim por diante. Vamos para o losango aqui. Do mesmo jeito,
ele tem 4 lados, tá mostrando que todos os lados têm a mesma medida. Quando tem a mesma medida, se usa a mesma letra, viu, gente? Quando tem letra diferente, é porque os lados são medidas diferentes. Cada letra vai assumir um valor diferente da outra, nunca igual. Eu não posso colocar que um lado L vale 4, por exemplo, e outro lado L vale 8 usando o mesmo símbolo, a mesma letra. Tá bom assim? Então tá o perímetro aqui do losango, que é L mais L mais L mais L 4 vezes, ou então 4 vezes L. Agora vamos para o nosso objeto de estudo ali em cima. Tá vendo ele aí, o cara aí, ó? Que é o retângulo. Então, retângulo. Ficou faltando alguma coisa aqui que eu deixei de colocar. Vamos lá. Retângulo. Não está aparecendo, meu professor vai dizer aqui oralmente aqui. Perímetro seria igual a B mais H, né? Porque você está vendo que o retângulo tem aqui um lado B, então o lado oposto lá varia B, o outro lado H, o lado oposto do H também vale H, pois tem a mesma medida. Ou então seria 2 vezes B, porque vai ter 2B mais 2 vezes o H. Tá certinho? Vamos aqui fazer aqui um estudo mais apurado do retângulo, que eu deixei separado aqui na tela só para isso, porque ele que é o nosso objeto de estudo da nossa aula de hoje, né? Então vamos analisar o perímetro do retângulo algebricamente. Então o perímetro ele vai ser igual. Tá vendo que um lado vale B? Então o lado oposto também vale B. Então vai ser B mais B. Se um lado vale H, o lado oposto àquele H vale também H. Então, retomando aqui de novo, então perímetro vai ser igual a B mais H mais H. Fazendo a simplificação, se tem 2B, então é 2 vezes o B mais 2 vezes o H. E tem essa outra fórmula que não é muito usual no momento, assim, para quem está logo introduzindo o álgebra, seria colocado uma forma aqui, colocando 2 em evidência. Perímetro vai ser igual a 2 vezes, abre o parênteses, coloca o B e o H, que quando você fazer a multiplicação, a distributiva, ali você encontra 2 vezes B, 2B, 2 vezes H, 2 vezes H. Você fazendo o primeiro modelo de cima já tá bom demais. Já o perímetro é igual a B mais H mais H. Tá perfeito, viu? Certinho? Vamos dar continuidade aqui. Vamos a alguns exemplos práticos de expressões algébricas que expressam o perímetro de um retângulo. Que venham os exemplos práticos para ajudar você a resolver a atividade proposta pela coordenação. Temos aqui um retângulo azul aí que você está vendo, está chegando a medida de um dos lados dele, mede 3x, e a medida da base mede 2y. Como é que eu falei para expressar o perímetro desse retângulo? Se eu sei que o retângulo é o contorno dessa figura, o que é que eu faria? Olha os modelos aqui que o professor traz para você. Eu posso usar simplesmente assim, o perímetro é igual a 3x, se do lado 3x, do outro lado também tem 3, não tem? Então 3x mais 3x, tá vendo a base com 2y? Então o lado oposto também 2y. Então fica assim, o perímetro é igual a 3x mais 3x mais 2y mais 2y. Fazendo assim, viu? Tá bom demais. Você só não está simplificando, no caso aí, a expressão algébrica. Aí na forma simplificada, que a gente vai estar vendo lá na frente, adição de monômios, que são os termos semelhantes, a gente vai estudar isso lá na frente direitinho. Então por isso que eu aconselho, se apega ao primeiro modelo do professor, já tá bom, viu? Que seria simplificar, né? 3 mais 3 dá 6x e 2 mais 2, que dá 4, 4y. Conserva a parte, o coeficiente, e conserva a parte literal. Vamos aqui. Ou da forma assim, colocando 2 é evidente. 2 vezes a parente 3x mais 2y, que seria o mesmo desse aí do meio. Tá bom assim? Então, atente no momento se você está trazendo confusão na sua cabeça, porque a coisa é simples. Use esse primeiro modelo que o professor está passando para fazer o cálculo até da atividade proposta lá pela coordenação, tá bom? Porque depois nós estaremos estudando a adição de monômios, que faz parte do cálculo algébrico, você vai entender melhor aí como se faz para chegar nesse segundo modelo e também nesse terceiro, tá ok? Vamos para mais um exemplo aqui na sua tela aqui. Tá chegando aí mais um retângulo piscando, né? Tá aqui a imagem no formato GIF, olha, GIF. Veja aqui, um lado mede 2A e o outro lado mede 5B. Então, como é que a gente vai fazer uma expressão algébrica que expressa o perímetro, se é o contorno? Então eu vou entender assim, se um lado mede 2A, o outro lado oposto ele também vai ter a mesma medida, 2A. Se um lado mede 5B, o outro lado oposto também vai medir 5B. Então, as formas para expressar, ela vem chegando aí na sua tela, tá vendo aí? Então eu posso fazer assim, perímetro é igual a 2A, mais 2A, que é o lado oposto, mais 5B, mais 5B. Tá bom, viu, gente? Você chegou até aqui, tá bom. Essa outra parte, eu acredito que vai trazer um pouco de confusão na sua cabeça, porque a gente vai estar estudando sobre a adição desses números aí.
tá bom? Que seria assim, você ajunta aí os coeficientes que tem a mesma parte literal, então 2 com 2 dá 4, e somou os coeficientes, conservou a parte literal, e o outro lá 5 mais 5, 10, e conservou o Bzinho, que é a parte literal, tá bom? Que é uma forma simplificada. Ou então, colocando 2 em evidência, perímetro é igual a 2, abre parente, 2A mais 5B. Lembrando que esse 2 que está fora do parênteses está multiplicando por todo mundo que está dentro aí do parênteses, tá bom? Ô, professor, e esse perímetro, dizer perímetro 2A mais 2A, satisfaz? Viu, gente? Lembra que esse A e esse B que são variáveis. Para mim dizer a medida dessa figura, eu preciso atribuir o valor para A e o valor para B. Se eu colocasse aqui, no caso, A vale 5 e B vale 6, por exemplo, sei lá, aí você ia fazer a substituição multiplicando, porque o número junto de uma letra está vendo ali uma multiplicação. Mas fique tranquilo que a gente vai estar vendo isso em aulas futuras, tá bom? Bora para o próximo slide aqui, que aqui vem para você, agora é a sua vez, viu? A hora de fazer a atividade. Vamos lá. Resolva a questão proposta pela coordenação. Chegou ela aí? Eu acredito que agora ficou fácil para você, não ficou? Aquilo que parecia difícil. Eu tenho, gente, assim, uma frase que eu aprendi em tempos escolares, quando eu fazia um curso ainda de contabilidade, que vem até no meu certificado, que eu nunca esqueci, a ver, eu digo ele em sala de aula. Quer dizer, o fácil eu fiz ontem, o difícil eu faço hoje, o impossível eu vou fazer amanhã. Essa atividade, logo no início, para você parecia ser impossível, no decorrer da aula, eu acredito que se tornou possível e agora se tornou fácil, não é? Eu acredito que você conseguirá desenvolver. Seguindo aquele modelo que o professor fazia, calcule o perímetro, a expressão algébrica do perímetro dessa figura. Veja que você vai fazer um lado mede 4y, o oposto 4y. Se a base mede 5x, o oposto dela também 5x. E fazer só a expressão algébrica que define, no caso, esse que está aqui é melhor, né? Observe a figura abaixo e utilize os seus conhecimentos sobre expressões algébricas e, consequentemente, de perímetro. Agora, utilizando os seus conhecimentos, escreva a expressão algébrica que expressa o perímetro do retângulo, tá bom? Provavelmente em aulas futuras a gente vai estar dando valor para x, valor para y, e você dá o perímetro em medidas aí. Mas, por enquanto, o que está cobrando de você é só isso no momento, tá? Então vamos agora mais uma questão proposta pelo professor, na sequência, como é feito, né? Que eu vou chamar para você hoje de atividade complementar. Tá bom? Essa aqui é só de marcar X, viu? Tem mais de uma alternativa aqui, ó. Assinale apenas as sentenças que representam uma expressão algébrica. Olha como é que ficou fácil. Você vai copiar essa atividade e marcar um X naquilo que é expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica mesmo? Ah, eu sei que você já está sabendo. Bem isso, se ainda tiver dúvida, tem que assistir o vídeo mais uma vez, viu? Tá bom? Vamos para a questão 3. Vamos lá, tá na sua tela aqui chegando. Identifica o coeficiente e a parte literal dos termos algébricos abaixo, conforme o exemplo. Então tá um exemplo aqui para você, o professor está colocando 3x. Quem é o 3? O 3 é o coeficiente. E quem é a parte literal? É a letra x. Então sempre na identificação, a parte numérica é o coeficiente e a parte que tem letras chamamos de parte literal. E vem as questões aí para você, né? Você vai identificar do 5x, letra B 8y, tem mais aqui, letra C 9xy e a letra D ABC. Fácil, não tá? Eu acredito que sim. Então você vai fazer seguindo o modelo ali, pegar o número e dizer quem é o coeficiente e quem é a parte literal desses termos algébricos. Por aqui está terminando a nossa aula de hoje. Ficou um pouco tensa, mas você está aí curtindo o hino aí de Serra do Ramalho no fundo, né? Creio que você esteja gostando, lembrando os dias de sala de aula, ali na frente da escola, né? Sei que teve fortes emoções aí. Vamos então bons estudos. E fique com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir.